Olá, eu vou contar a parte 2 da minha história. Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio desse podcast, corre lá e ouça a parte 1 da minha história. Ela é importante para você entender de onde que saiu todos os outros tópicos e assuntos para os próximos episódios. Bom, para começar a parte 2, eu quero voltar um pouco na parte do vestibular. Recapitulando, eu estava na Unicamp, eu fiz 2 anos de química antes de prestar o vestibular para engenharia agronômica na USP. Enquanto eu estava na Unicamp, eu ia em alguns grupos cristãos. E uma vez eu fui lá e tinha um líder de uma igreja que estava no evento devocional e ele pegou na minha mão e ele trouxe da parte de Deus que eu ia passar por um deserto, para que eu deixasse de ser como uma folha que é levada de um lado para o outro pelo vento, como se eu fosse instável mesmo. Mas naquele momento, eu não conseguia imaginar onde aquela palavra cabia na minha vida, porque eu sou nascida dentro da igreja evangélica e desde os meus 5 anos de idade eu amo frequentar a igreja. E a igreja sempre foi um lugar muito importante para mim. E eu sempre me envolvi com o grupo de adolescentes, eu era sempre fiel nos ensaios dos adolescentes. Depois eu me tornei professora de escola dominical aos meus 17 anos, porque eu quis, porque eu pedi para o pastor. Eu tinha desejo de pregar, de ser missionária. Eu era a melhor aluna da IBD e eu não via como eu poderia ser tão estável a ponto de Deus me permitir passar por esse vento, né. Mas depois eu pude perceber, porque depois que eu passei pelo vento, eu vi que realmente eu era instável. Eu só não tinha tido uma provação que me mostrasse isso. Eu gosto muito da ideia de que o deserto, ele vem para revelar quem nós somos e onde nós devemos melhorar com Deus. Mas naquele momento eu aceitei mesmo sem entender, porque eu já estava passando por esse vento, tanto na parte de relacionamento, quanto na parte de estar num curso que eu não me identificava e não estava cumprindo todas as disciplinas. Quando eu fazia química na Unicamp, eu passava apenas em uma disciplina por semestre. Eu não estava com tempo para estudar, eu também tinha que trabalhar na biblioteca, então enquanto todo mundo estava ali estudando, nas horas vagas, eu estava cumprindo horas na biblioteca. Chegou nas férias de julho, eu tinha muitas horas para repor, porque senão eu teria que devolver o meu dinheiro, algo assim. E eu trabalhei durante as férias de julho igual uma funcionária pública ou até mais, né, eu trabalhava 8 horas por dia para cumprir as horas que eu estava em dívida. Então permanência estudantil não é fácil. E aí, no segundo semestre de 2014, eu fui prestar o vestibular da USP, da FUVEST, que era a minha única esperança. O meu coração estava apertado, a minha esperança por um triz. Quando eu passei na primeira fase, eu tive muito cuidado de não ficar contando com o ovo no rabo da galinha. Deus falou para mim em janeiro de 2014: "Tenha calma, porque eu sei trabalhar". Mas eu não tive calma nenhum dia daquele ano. E entre a primeira fase do vestibular e a segunda fase, tudo se intensificou muito mais. Eu chorava muito. E eu ainda estava fazendo estágio no laboratório na Unicamp. E deixa eu explicar um pouquinho a situação do laboratório. Tinha uma menina que fazia estágio lá, mas pelo colégio técnico. E ela simplesmente falava assim: "Ah, eu sou ateia mesmo. Ah, você é boba de crer em Deus. Ah, você é ignorante, você não sabe das coisas". E muitas vezes eu ajudava ela e quando eu pedia ajuda, não era tratada da mesma forma. E também eu comecei a perceber que eu estava sendo excluída do andamento do nosso estágio, do nosso trabalho, e muitas vezes ela falava: "Ah, eu sou", muitas coisas ruins, "Ah, eu sou egoísta mesmo, eu sou assim mesmo", e ela falava com orgulho, enquanto eu que estava ali tentando ser humilde, tentando trabalhar, ela era muito privilegiada financeiramente, e também isso era um motivo dela se sentir melhor do que eu. Eu estava com o coração muito apertado, porque eu não tinha falado para ela que eu iria prestar o vestibular, porque eu tinha muito medo de, se eu não passasse, ela pudesse
crescer ainda mais sobre mim. Mas aconteceu que eu fiz 2 meses de cursinho semi-extensivo, e nesse cursinho, que não me ajudou tanto, me ajudou bastante com redação, que me ajudou a sair do senso comum, e isso é muito engraçado, porque um parênteses, eu tinha feito a escola com tanta dedicação, eu tinha ainda feito o programa de formação na Unicamp, e mesmo assim a minha redação era cheia de senso comum. Eu ainda não tinha entendido como fazer uma boa redação. E se tem uma coisa que esse cursinho me ajudou foi com a redação. Mas com as outras matérias é praticamente impossível, só fiquei 2 meses. E nesses 2 meses eu conheci uma menina que era amiga dessa moça do laboratório, só que eu não sabia disso. E essa menina me viu no fundo de uma foto, e ela me questionou se eu fazia estágio naquele laboratório. E eu pedi para ela não falar que ela tinha me visto ali no cursinho, mas eu fui muito ingênua. Na verdade, ela era super amiga da menina do laboratório, então ela contou que eu estava no cursinho semi-extensivo. E quando eu passei na primeira fase, eu não falei para ninguém, e a menina no laboratório falou assim: "Ah, eu vi que você passou na primeira fase". E eu falei: "Como você sabe disso?". E ela falou assim: "Você é boba? Ela é minha melhor amiga, claro que ela ia contar". E ali eu realmente me senti muito boba, muito ingênua. E eu fiquei com o coração ainda mais apertado por causa disso, e eu falei: "Deus, se eu não passar no vestibular, não é só eu que vou ser envergonhada, mas o teu nome será envergonhado, porque ela escarnece do Senhor, ela escarnece da minha fé em ti", né. E aí, quando eu fui fazer a segunda fase, eu estava muito tensa. No segundo dia da segunda fase, que era uma segunda-feira, eu fui de ônibus. E aí, quando eu saí de casa, eu olhei para o céu. O céu estava muito bonito. E eu falei para o Senhor, no meu pensamento: "Meu Deus, eu não sei o que fazer do meu futuro. Se eu não passar nessa prova, eu não tenho um futuro e também não tenho esperança". E lá fui eu para o ponto. Eu precisava pegar 2 ônibus e eu sou muito pontual, então eu saí com bastante antecedência. Chegando no ponto, eu encontrei um outro adolescente que ia fazer a prova. E aí a gente começou a conversar e ele falou muitas coisas, que me deixaram mal, como se fossem para me desanimar, mas eu não dei ouvido a essas vozes. E isso é muito importante, porque a partir do momento que eu comecei a dar ouvidos a vozes, de pessoas que querem dar suas próprias opiniões sem construir nada, eu comecei o caminho de ruína espiritual. Mas nós não chegamos nessa parte ainda. Bom, quando eu desci do primeiro ônibus, o meu celular ainda estava desligado. E você sabe que no celular a gente tem os widgets, e o aplicativo da Bíblia também tem widget. Eu sempre falo para Deus: "Deus, manda um versículo que fale comigo". E aí, quando eu estava, né, esperando o segundo ônibus, eu lembrei de ligar o meu celular e eu queria saber a hora. Conforme ele estava carregando os aplicativos, eu falei para Deus no meu pensamento: "Deus, fala comigo, eu preciso de uma mensagem incentivadora agora. Eu creio no Senhor, mas eu preciso". E aí apareceu nada mais, nada menos que Jeremias 29:11, que diz: "Bem eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança". Você percebeu? As palavras usadas nesse versículo, nessa versão, foram futuro e esperança. Deus tinha futuro e esperança para mim. As mesmas palavras que eu tinha falado a Deus em oração. E eu não conhecia esse versículo de Jeremias 29:11 na época. E também existem outras versões que fala para vos dar o fim que esperais. Mas exatamente esse versículo, naquele dia, veio na versão com as palavras que eu tinha falado para Deus, e isso me deixou muito confiante. Ali eu senti que Deus estava comigo e que eu era imparável. A partir daquele momento, Jesus entrou no ônibus comigo, a gente subiu as escadas da escola juntos, ele estava ao meu lado enquanto eu estava fazendo a prova, Jesus estava comigo na saída. "Bendito serás a tua entrada, bendito serás a tua saída". E eu, inclusive, encontrei a menina que fazia o estágio lá no laboratório, porque ela também prestou o FUVEST. Mas eu estava com a verdadeira fé em Deus, que é aquela fé que diz assim:
Eu estou feliz por estar tendo a oportunidade de estar fazendo a prova vestibular. Mesmo se eu não passar, eu estou com o coração cheio de gratidão e eu estou feliz por ter a oportunidade de ter feito. Cara, essa é a verdadeira fé. Todas as vezes que eu sinto gratidão pelo processo, eu entendo que eu estou exercendo a fé corretamente. Porque independente do resultado, você vai continuar adorando a Deus e feliz com Deus. E Deus sempre surpreende. Eu pensava, são 200 vagas. E mesmo se eu, por pouco, entrar na última vaga, e se eu entrar na terceira chamada, eu vou estar muito feliz, eu vou estar muito grata. E eu não esperava que eu entrasse na 46ª vaga. Eu fiquei entre os 50 primeiros e entrei de primeira chamada. Que dia maravilhoso! Olhar o meu nome naquela lista e começar a pular de alegria no meio da sala, e a minha mãe sem entender nada de por que tanta felicidade. Pelo contrário, a minha mãe, sem muito conhecimento, começou a querer que eu me acalmasse e que não tinha como eu me manter na cidade de Piracicaba e o que é que eu ia fazer, mas eu estava tão empolgada, tão extasiada, que eu não conseguia falar para ela naquele momento sobre permanência estudantil. E a permanência estudantil é muito importante, porque sem ela eu não teria condições de me mudar para Piracicaba, de morar em Piracicaba e de me manter lá por toda a graduação de 5 anos. Mas naquele momento eu só queria pular e chorar de alegria, e olhar para o céu e agradecer a Deus pela vitória. Eu não seria mais envergonhada. Bom, assim que saiu a lista, eu comecei a receber muitas mensagens no Facebook de veteranos e eles sempre diziam: "Parabéns, o mérito é todo seu". E eu olhava e sorria e falava: "Não, não, cara, o mérito foi de Jesus". Mas depois que eu fiz a matrícula e eu estava lá, começaram a vir alguns pensamentos do diabo dizendo: "Sabe, Dani, a prova não era tão difícil. Você tem capacidade, você é inteligente. Tudo é natural, tudo é coincidência, não existe nada de sobrenatural nisso. Não existe ação de Deus nas coisas humanas". E eu expulsava esses pensamentos da minha mente, porque eu queria me gloriar em Cristo e quero me gloriar em Cristo. E quando eu passei na universidade, parecia que todos os meus problemas tinham acabado. Parecia que agora estava tudo certo. Agora eu sei que eu ia fazer o curso dos meus sonhos e agora é só eu namorar com o meu primeiro namorado, que ainda estava na minha vida, e agora tudo vai se encaixar e eu vou ter uma carreira de sucesso. Só que nessa parte, a religiosidade me machucou muito, porque a igreja sempre foi a parte mais importante da minha vida, mas eu comecei a pensar demais. E esse é um dos perigos que nós, pessoas pensantes e inteligentes demais, temos, né, quando nós começamos a entender melhor o mundo, ter uma visão mais crítica, estar consciente da nossa posição no mundo, a gente começa a pensar demais. E eu começava a pensar muito sobre: "Ai, mas como que Cristo salvou as pessoas antes da reforma protestante? Mas e a história da igreja? E como que Deus vai salvar as pessoas na África, na Ásia? É muita gente no mundo e o evangelho não chega a todas essas pessoas". Então, esse era um dos pontos que eu pensava muito. E um dos pontos, que a religiosidade me limitou muito foi em relação ao relacionamento. Eu tinha tanto medo de ficar ou de namorar errado, que a minha mente ela funciona da seguinte forma: se uma decisão é difícil demais de ser tomada, então não tome. Então, como eu não consigo ter certeza absoluta se eu vou dar certo com alguém, e eu também não quero machucar nenhuma pessoa, então é melhor que eu não me relacione. E isso cria uma barreira emocional, hã, muito alta na minha vida. Então, quando eu comecei a pensar que: "Poxa, agora é só eu namorar e tá tudo certo, porque tá tudo resolvido", começou a vir na minha cabeça pensamentos: "Não, você tá querendo expandir uma bênção para todas as áreas da sua vida, não é assim que funciona". Ou então: "Não, essa pessoa não é a pessoa certa para você. Só porque você passou no vestibular não significa que agora o casamento tá assegurado". E a religiosidade colocou medo, né.
E as pessoas falam pra mim: "Ah, mas você que se colocou nessa posição, mas foi você". Mas como que fui eu, se eu fui moldada pela igreja? Então, essa é uma das críticas grandes que eu tenho, porque eu vou ainda em algumas pregações, e a forma como é falada, a forma como é expressado para adolescentes sobre casamento, sobre namorar, pode criar crenças limitantes na nossa vida. E quando eu comecei a namorar e meu namorado insistia muito em mim, e eu queria também insistir nele, vinha medo na minha cabeça, um medo do lado esquerdo do meu cérebro. E todas as vezes que eu pensava: "Eu preciso entrar de cabeça nesse relacionamento, eu preciso tomar uma decisão", a ansiedade sempre se travestia de voz de Deus, e eu não conseguia identificar. E ela falava assim: "Se você namorar com ele, você está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Se você decidir entrar de cabeça nesse relacionamento, você está tomando uma decisão por sua conta, sem considerar Deus". E aí eu ficava com muito medo. No meu coração, na minha mente, o sentimento era de que Deus queria que eu terminasse aquele relacionamento. E eu não queria terminar, eu queria insistir, mas isso criou um comportamento, um apego evitativo na minha vida. A ansiedade é algo vindo do inferno. A ansiedade, ela quer minar a nossa fé. Ela quer minar a nossa capacidade de fazer escolhas. Ela quer nos deixar confusos e descontentes com tudo o que fazemos e escolhemos. A ansiedade quer estragar o propósito de Deus para nós. E eu confundia a ansiedade com a voz de Deus. Eu achava que era Deus que estava falando. E eu também sentia que Deus queria que eu entregasse tudo para Ele. Vinha um sentimento de entrega, como você fez com o vestibular, entrega, porque eu sou confiável. Eu tive a oportunidade, mas eu recusei aquela oportunidade de fé e esperança, porque eu comecei a pensar demais e o medo de perder o meu relacionamento também se tornou um ídolo. E então eu entrei pelo caminho da ansiedade. E esse é um caminho muito difícil de sair. Aconteceram muitos percalços no meu relacionamento, eu saí muito ferida e também com muitas pontas soltas, e eu fiquei sem entender por que é que Deus tinha deixado eu perder um relacionamento que tinha tudo pra dar certo, com uma pessoa que era um homem de Deus, mesmo que ele ainda fosse um adolescente. E agora ele estava namorando outra pessoa, que estava lá colocando no Instagram que ele era a bênção de Deus na vida dela. Eu me senti traída por Deus, eu me senti humilhada por Deus diante da minha igreja, de todas essas pessoas que eu conhecia. E aí, aquilo se tornou muito irracional. A ansiedade, ela racionaliza demais tudo, todas as alternativas, mas na verdade ela é muito irracional, porque ela nunca aceita argumento nenhum. Eu tentava argumentar com ela de que ele não estava namorando comigo porque eu dei ouvidos a ela e não a Deus, não tive fé, mas a ansiedade sempre rejeitava os meus argumentos e eu só ficava pensando o quanto Deus tinha me traído, o quanto a vida era injusta e o quanto eu era boba. E ali, com a ansiedade que não aceita argumento nenhum, eu tinha dor. Eu chorava até 4 horas da manhã e eu chorava tanto que eu não conseguia dormir. Era um choro que não tinha alívio. E eu comecei a pensar que aquilo era uma amostra grátis do inferno. Eu chorava, eu não conseguia ter paz, porque eu ficava tentando entender por que eu perdi essa pessoa. Por que eu perdi se eu tentei fazer tudo certo? E aí eu comecei a ficar com raiva de Deus, da situação, e eu falava disso de forma muito espontânea. Eu não tenho dificuldade em me abrir com as pessoas, mesmo pessoas desconhecidas. E eu estava no meu primeiro semestre da faculdade. E eu comecei a conversar com um rapaz, né, que é de uma igreja onde acha que tudo é predestinado e que nós não temos livre-arbítrio. Mas, mesmo eu sendo criada em escola dominical, sendo professora de escola dominical, eu nunca tive um treinamento de apologética na igreja para que eu pudesse entrar na universidade e me posicionar como arminiana. Então, quando eu fui conversar com uma pessoa calvinista, ela me ouviu e ela falou exatamente essas palavras: "Deus não está nem aí com a sua dor. Deus só se importa com a obra dele. Se nós seguimos em obediência à obra de Deus,
nós ficamos consequentemente bem. E se nós não seguimos a vontade de Deus, nós não ficamos bem. Mas Deus não está se importando se nós vamos nos sentir bem ou não, porque a obra dele é que importa. E eu entendo o que ele disse, porque eu entendo que nem sempre Deus vai fazer nossos caprichos. Eu entendo que o plano de Deus é muito maior do que um namoro ou um casamento. Só que usar esse termo, Deus tá nem aí, quando eu estava fragilizada, me trouxe uma dor ainda maior, porque eu já estava chateada com Deus e ali meio que eu tive a convicção de que Deus estava nem aí comigo e que Deus estava me humilhando de propósito. Eu já ouvi de pessoas falando assim que eu fui fraca e que eu dei ouvidos a vozes na faculdade porque eu era fraca. Só que na verdade eu me considero forte, considerando que de 60 a 70% dos jovens cristãos que entram na universidade abandonam a fé cristã. E eu, aos trancos e barrancos, mantive a minha fé por toda a graduação. E eu nunca consegui desistir dela, porque eu sabia que é o caminho correto. Mas naquele momento eu estava fragilizada. Eu gosto de comparar com uma planta. Se a planta está com seu tecido vegetal íntegro, é uma barreira maior contra os patógenos, seja vírus, bactéria, de entrar na planta. Mas se ela está com o seu tecido vegetal enfraquecido ou fragilizado de alguma forma, ou algum rasgo na epiderme vegetal, ali então se torna mais fácil do patógeno entrar e infectar aquela planta e ela desenvolver uma doença. Então, se eu estivesse num momento sadio da minha fé, talvez o que aquele estudante falou para mim não teria o efeito que teve. Mas naquele momento eu fiquei com muita raiva. E não só com raiva, eu tive muito ódio de Deus. E isso perdurou por muitos anos. Então eu estava assim, ferida emocionalmente, e ali deu abertura para uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção. Inclusive, eu acho muito legal o filme Divertidamente 2, que fala sobre ansiedade. Retrata muito sobre essa parte das convicções. A ansiedade começa a plantar novas convicções na cabeça da Riley. E foi exatamente o que aconteceu comigo quando a ansiedade entrou. Ela abriu espaço para novas convicções. Então, a convicção de que eu tinha, de que Deus estava comigo, de que Deus me amava, e essa ponte que eu tinha com Deus tão firme, de repente começou a ruir e eu comecei a desconfiar da bondade de Deus comigo. Parecia que Deus não se importava com a minha dor e que a minha adoração era algo obrigatório, como se Deus fosse arrogante e vaidoso. No meio dessa tempestade, veio aquele sentimento que eu tive lá na moradia, em 2013, de adorar a Deus em qualquer circunstância. Mas aí foi diferente, eu comecei a questionar Deus, porque eu comecei a pensar que Deus queria adoração porque ele era vaidoso. E então, eu não conseguia adorar a Deus. Os pensamentos acelerados parecia que giravam na minha cabeça. Mesmo quando eu tentava pensar em outra coisa, eu não conseguia sair desses pensamentos obstinados, dessa dor. Então eu não conseguia mais ter concentração na aula. E todos os meus sonhos e planos de fazer engenharia agronômica para a glória de Deus, de ter uma nota excelente em todas as disciplinas, de fazer pesquisa em vários em várias áreas, ali tudo ruiu. Porque eu comecei a ficar com crise de ansiedade, crise de fé, e eu não conseguia fazer mais nada na minha vida. Mas mesmo assim eu ainda fui para aula, passei em tudo, mas só para você ter uma ideia, um dia eu tive uma crise de ansiedade tão grande, que eu tinha prova no outro dia, e eu não consegui nem sequer estudar. Então eu conversei com a professora, expliquei a situação, e ela me permitiu fazer a prova numa outra turma. E então eu decidi que eu ia parar de chorar e eu ia conseguir estudar. Como eu chorava até 4 horas da manhã, durante o dia eu tinha muito sono. E eu entrava num sono que parecia um coma muito profundo. E às vezes, por muitas vezes, eu acordava dentro de mim e não conseguia me mexer, tendo paralisia do sono. E ali eu pedia para o Senhor que me ajudasse a acordar, e então eu relaxava e eu conseguia acordar. Apenas em 2017, eu fui na psiquiatra da universidade e ela, ao ouvir o meu relato, disse: "Você está com transtorno de ansiedade generalizada". Mas antes disso,
Eu não sabia que eu tinha ansiedade. Então, em resumo, eu passei os 3 primeiros anos da minha graduação em grande dor, choro, angústia sem fim, sem alívio. E a partir de 2018, eu comecei a buscar vários meios de ficar bem. Eu orava e nada adiantava. Eu precisava falar com o meu ex, lavar a roupa suja, e ninguém me ajudava, porque as pessoas achavam que eu tinha intenções ruins, mas eu não tinha, e eu não conseguia resolver isso. Eu chorava durante o almoço, ia chorar atrás da biblioteca, e não pense você que era pouco choro, mas ali eu comecei a ficar com muita raiva de Deus. Eu estava segurando no dedinho da mão de Deus, porque eu estava quase soltando. Muitas vezes eu achava que eu ia enlouquecer de verdade, ou que eu ia chutar o balde da religião e ia ser ateia, mas eu sempre voltava para recolher o balde que eu chutava, porque eu não conseguia soltar a mão de Deus, ou melhor, Deus não soltava a minha mão. E aí eu comecei a buscar outras formas de ficar bem, minimamente com paz. Um pouquinho de paz que me desse já era suficiente. Então eu fui ler outras revistas, eh, eu fui ler materiais de outras religiões. Eu fui ler horóscopo, coisa que eu nunca tinha feito. Eu fui ler Seishonaiê, eu fui ler folhetim das Testemunhas de Jeová, porque eu queria simplesmente ficar bem. O deserto não nos muda. O deserto revela as nossas próprias concupiscências. Muitas vezes eu achei que essa dor havia me mudado ao longo desses anos, mas hoje eu consigo enxergar que ela apenas revelou parte da minha vida que estava oculta dentro da minha religiosidade. Porque desde criança eu fui muito bem criada na igreja. E isso é bom. Mas ser criada dentro da igreja também fez parecer que eu era mais forte do que eu realmente era. Quando na verdade, as minhas bases nunca tinham sido abaladas. Eu gosto muito da frase que diz: a fé que é inabalável, só é inabalável porque ela já foi abalada uma vez e venceu. Então eu sofri muito. Comecei a ficar bem a partir de 2022, porque eu orei ao Senhor e falei: Deus, eu preciso falar com Ele. Eu preciso lavar roupa suja. E o Senhor conhece as intenções do meu coração e sabe que não são erradas. E ali Deus permitiu e me abençoou que eu fechasse esse ciclo da minha vida que eu não conseguia fechar. Mas isso é uma outra história. A questão é, apesar de todo o sofrimento que eu não gostaria de passar de novo se eu pudesse voltar no tempo, ela me trouxe um aprendizado que eu não posso negar. Me trouxe muito conhecimento de Deus. Eu passei perto do ateísmo, eu passei perto da apostasia, eu passei perto do feminismo, e ali passei perto dos dilemas de calvinismo e arminianos, e eu cresci muito em apologética. E às vezes eu fico pensando: "Por que é que eu sou do jeito que sou? Por que é que eu tive que passar por essa luta?". E na verdade não é que a gente tem que passar, mas a nossa imaturidade nos faz passar por caminhos que nos levam, como consequência da nossa imaturidade, para um caminho de aprendizado. Então, se nós formos imaturos em uma determinada área, nós vamos errar nessa área, naturalmente. Então, naturalmente, nós vamos aprender porque nós erramos. Não é porque Deus faz de propósito para que a gente passe, mas na verdade Ele permite porque nós temos a tendência de errar naquela área. Então, quando eu olho para trás, eu penso: poxa, mas eu já era questionadora. Eu não fui questionadora só de 2015 para cá. Eu já era assim. E eu tinha vontade de questionar, eu não questionava. Quando eu olho para quando eu era criança, eu também identifico posturas minhas que já mostravam muito de quem eu era. Mas eu também sei que foi um caminho muito difícil e que talvez se eu não fosse bem criada na igreja, talvez eu não retornasse. Houveram momentos de total incredulidade que eu não conseguia amar a Deus. Eu não queria ter prazer em odiá-lo, mas eu não conseguia, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ter amor. E então foi quando eu comecei a pedir misericórdia e arrependimento a Deus. De 2018 a 2022, eu vivi uma outra parte da minha vida onde eu negociei princípios, princípios tão importantes para mim.
de uma vida inteira. E depois, quando a gente chega num ponto de distanciamento de Deus, muitas vezes a gente fica esperando que Deus fale conosco, mas a verdade é que o filho pródigo saiu da casa de seu pai e para retornar, o pai não foi buscá-lo. É ele que tinha que vir em arrependimento. E muitas vezes o caminho interno do arrependimento é um caminho que não tem uma receita de bolo. De 2022 até hoje, tem sido um processo longo de retorno em cada ponto que eu preciso retornar ao primeiro amor. E às vezes eu compartilhava com as pessoas as minhas dores do processo e as pessoas falavam: "Ah, mas não desiste. Você é forte, não desiste". Mas, na verdade, eu vivi um auge de ansiedade e crise de fé lá atrás. E se fosse para eu desistir, eu teria desistido lá, não agora. Não agora no processo de volta, de arrependimento. Mas um ponto muito importante que eu aprendi é que a fé é uma escolha ativa. E eu queria escolher a fé. E todos os dias eu lutei para continuar escolhendo a fé e não para desistir dela. Eu poderia desistir dela, porque a descrença também é uma escolha. E é uma escolha possível. Deus nos deixa ir para o inferno se nós quisermos assim. Mas ele quer que nós nos arrependamos. Teria eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Não queira antes que ele se arrependa e viva? Diz em Ezequiel. E só para finalizar, o rapaz que lançou aquela bomba de que Deus estava nem aí para mim, alguns anos depois, eu vi ele relativizando a fé com a própria boca, falando que cada um tem o seu Deus. Eu vi ele fazendo várias coisas erradas. E não que isso me traga alívio, mas pelo contrário, quando eu olhei isso, eu olhei pra mim e falei: "Como eu fui boba. Eu sou boba de dar ouvidos pra quem não construiu nada ou pra pessoas desconhecidas", né. E eu disse pra mim mesma: "Dani, retorna às bases que você aprendeu na Assembleia de Deus. Retorna para o seu conhecimento da sua vida, ao invés de ficar dando ouvidos a conhecimentos de pessoas que você mal conhece". E que muitas vezes não tem metade da vida cristã que você está desenvolvendo. Então, os próximos episódios são resultado de um deserto que eu passei e que me ensinou muito. Não subestime o poder de um deserto. Deus permite aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E se tivesse um manual da vida, você leria o manual? Às vezes a gente não lê manual das coisas que nós compramos. Será que leríamos um manual para a vida? Mas eu faço esse podcast com a intenção de ajudar você a cometer menos erros que eu. E compartilhar o meu conhecimento me deixa com propósito e alegria diante do Senhor. Siga o podcast no Spotify ou acompanhe pelo YouTube. Siga, se inscreva, curta, ative o sininho. E em tempo bom ou ruim, tenha sempre um coração grato a Deus por suas promessas. Até mais!